Olá, eu sou o professor Adriano Gomes de Matos e sigo com vocês aqui com a disciplina de projetos de impermeabilização, um material maravilhoso que a gente está fazendo com muito carinho. Seguimos no capítulo 6, mas antes de dar prosseguimento ao conteúdo, segue aqui meu nome, segue aqui meus contatos. No final desse vídeo você também tem ali o meu contato. Quem quiser deixar um comentário, quem quiser perguntar qualquer coisa sobre sistemas de impermeabilização, sobre projetos de impermeabilização, deixa um comentário aí no vídeo, curte, joia. E indica aí para os seus colegas do estado, do seu estado. Eu tenho recebido contato de pessoas de Minas Gerais, de pessoas de São Paulo, de pessoas de Rondônia, de pessoas de todos os estados, da Paraíba, perguntando aqui questões ligadas à impermeabilização, e no que eu puder ajudar eu me coloco sempre à disposição de vocês, tá? Seguimos então com o nosso capítulo 6, capítulo de sistema de impermeabilização, só que agora a parte 3, ali está a parte 2, mas está errado. Nessa parte 3 a gente vai falar sobre os sistemas pré-fabricados, ou seja, sobre as mantas. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. No vídeo passado a gente tinha encerrado falando das principais marcas. A gente falou da Sika, da MC Bauchemie, a gente falou da Viapol, a gente falou da Veracid, da Baltec, de várias marcas que são as marcas realmente líderes, embora existam outras marcas menores que não têm ali um fator, uma expressão tão grande no mercado quanto essas marcas que eu citei para vocês. A partir desse vídeo de hoje a gente vai colocar aqui alguns materiais impermeabilizantes, alguns sistemas de impermeabilização, e vamos falar inclusive os principais produtos que essas marcas oferecem e que estão aí no mercado para você, tá? Então a gente tem esse compromisso aqui hoje juntos, tá? Então é o item 6.4, onde a gente fala já dos sistemas pré-fabricados das mantas, conforme os últimos slides a gente viu isso aí no vídeo passado, tá? Então seguimos aqui com as mantas, e primeiro material que a gente vai falar, não poderia deixar de ser, líder de mercado. Cerca de 80% do que se usa hoje não é necessariamente manta asfáltica, mas é material asfáltico, seja a manta, seja a emulsão asfáltica, tá? Solução bem menos, tá em desuso, nós vamos ver isso aí daqui a pouco, tá? Mas vamos falar da manta asfáltica. O esquema que essas aulas vai ter vai ser algo parecido com essa tabela, onde eu vou colocar sempre qual é o elemento estruturante, onde é a aplicação, a espessura e o consumo, mas eu não vou ficar lendo aqui, porque senão vai ser uma aula massiva, vai ser uma aula chata. Eu vou falar das principais características sobre a manta asfáltica e a manta de EPDM, PVC e assim por diante, TPA e TPO, tá bom? Então vamos para frente. Estruturante, ó, eles são estruturados com véu de poliéster ou véu de fibra de vidro ou fio de polietileno. A gente já tinha visto isso daí. Esse material estruturante é o que vai dar resistência para evitar que o material sofra dano, que ele rompa, que ele danifique, e que ele tenha ali realmente uma vida útil, uma resistência maior, tá? A aplicação, então a manta asfáltica eu tenho que aplicar com primer. Essa aplicação pode ser, a gente vai ver, com asfalto quente, se for aplicado a quente, né? Pode ser aplicado a quente ou a frio. Se for aplicado a quente, você tem que aplicar como primer uma emulsão asfáltica. Quando a gente fala asfalto quente, é uma emulsão asfáltica, tá certo? A gente vai ver daqui a pouquinho o que é a emulsão asfáltica. Nada mais é do que uma mistura de asfalto com água, diferente da solução asfáltica, que é uma mistura de asfalto com solvente. Nós vamos ver isso daí daqui a pouco. Mas eu aplico um primer de emulsão asfáltica quente, se eu for aplicar a quente, e a colagem é feita pelo próprio calor do material que vai se fundir na manta asfáltica, tá? Eu também posso aplicar a frio também. Eu também aplico a minha camada de primer de emulsão asfáltica a frio, e aí eu vou ter a minha colagem também com um método diferente. E ainda, tinha esquecido de falar, quando eu vou aplicar a quente, não necessariamente pode ser com asfalto quente, mas eu também posso aplicar com o calor do maçarico. Nós vamos ter um vídeo para passar para vocês aqui, e vocês vão perceber que o calor do maçarico ele promove essa aderência entre o primer e a minha manta asfáltica, tá? Então eu tenho aí essa questão ligada à manta asfáltica, pode ser feito com aquecedor de asfalto, com asfalto adesivo. Existe a manta autocolante, né, a autoadesiva também, tá? Não é usado no Brasil, não é fabricado no Brasil, mas existem situações onde se usa também, se importa esse material. Lembrando que com a manta eu tenho que deixar sempre a minha sobreposiçãozinha de 10 centímetros. Espessura, né, varia em função do local da aplicação, sendo uma espessura de no mínimo 3 milímetros, ou quando aplicada em sistema de dupla camada, né, dupla manta,
podem ter variações. Então eu tenho um consumo médio aí que você tem que usar da ordem de 1,15 metros quadrados de manta para cada metro quadrado de área que vai ser impermeabilizada, tá? Por que esse 1,15? Por que esses 15% a mais? Porque você tem sobreposição, porque você tem interferências, você tem cortes, então muitas vezes você tem perdas. Então é de 1,15 metro quadrado de manta por metro quadrado de área a ser impermeabilizada, ok? Bom, outras informações aqui, utilização, ó, diversos, a utilização são as mais diversas possíveis, né? Lembrando que manta é um material flexível, não é rígido, então ele é mais indicado para lajes de cobertura, porque estão expostas ao sol, mas ele também pode ser utilizado no baldrame, ele pode, não é obrigado você utilizar uma impermeabilização rígida no baldrame. Então você pode utilizar no baldrame, então você tem aqui ó, impermeabilização para água de percolação, impermeabilização para umidade de pressão positiva, lajes com trânsito de pedestre, com tráfego de veículos, lajes expostas, jardineiras, e aí você tem pontes e viadutos, subsolos. Então realmente a utilização da manta asfáltica é muito grande e você dificilmente vai ter um local ali onde a manta asfáltica não seja adequada. Lógico, quando você fala de indústria, quando você fala de indústria petrolífera, de contenção de petróleo, né, de materiais do petróleo, aí você não pode usar manta asfáltica, você tem que partir para um material que realmente contenha o líquido, que contém os vapores também, e aí nesse caso a manta asfáltica não é a mais recomendável. Mas, restrições e recomendações, há uma grande variação de tipo de manta asfáltica, de tipo de asfalto, inclusive, cada refinaria produz um asfalto com características diferentes do asfalto produzido em outra refinaria, isso é natural, então você termina tendo ali uma variabilidade de manta, de produção, em função desses aspectos. Uma variedade de armaduras, de espessuras, de acabamentos de forma, devendo ser consultados os fabricantes, os projetistas, vocês, tá? E os consultores sobre os tipos mais adequados em função da necessidade que se quer dar, ok? Então essas aí são as observações sobre a manta asfáltica. Então aqui eu tenho aqui a manta asfáltica, eu vejo que a maioria das aplicações é feita com maçarico. Quando você usa o maçarico aqui, você vai desembobinando, vai desenrolando, vai dando calor, a manta sofre um processozinho, eu nem sei te dizer se físico, né? Acho que físico. Você passa a ter um derretimento desse material que vai aderir ao seu primer, e aí você vai desenrolando. Veja que essa manta é uma manta da Viapol, tá? Nesse caso aqui está sendo feito com maçarico, nesse caso aqui está sendo feito um primer de emulsão asfáltica, a quente também, tá? Então, aqui ó, aplicação com asfalto a quente. Se você perguntar, professor, qual é a melhor? Então, veja bem, ó, essa daqui, ela termina sendo mais segura por algumas razões. Primeiro, quando você aplica um primer de emulsão asfáltica com uma camadinha maior, para que esse primer vá provocar a aderência com a manta, você tem uma maior camada de permeabilização, porque além da manta você tem a própria emulsão asfáltica também, que está servindo aí para produzir essa aderência, tá? Então você tem uma proteção maior, por essa razão, ele termina sendo ali mais seguro. Quando você utiliza o maçarico, às vezes no processo repetitivo, o operador erra um pouco, não fica bem colado, não fica bem aderido. Então você tem uma chancezinha ali maior de ter erros. Não é muito comum, mas você tem uma possibilidade maior. Então termina sendo, na opinião de alguns profissionais, esse aspecto aqui, quando você faz com o asfalto a quente, mais seguro, tá? Bom, uma outra questão importante, ó, é menos sujeito a erro na aplicação, que é o que eu falei aqui, que pode ter erro na aplicação quando você usa aqui o maçarico. E nos dois casos, veja que está apontando aqui para os dois lados, eu tenho a NBR, eu já comentei isso no vídeo passado aqui para vocês, tá? A NBR não exige um número mínimo de camadas. As normas europeias e americanas exigem no mínimo 2, pelas questões que eu falei antes. Elas exigem mais durabilidade da obra, tá? Exige mais desempenho da obra. Então, no mínimo 2 camadas, eu acredito sinceramente que um dia, e esse dia não tarda, a gente vai ter essa obrigatoriedade normativa também de no mínimo 2 camadas de manta asfáltica, tá? Mas é isso aí, esse slide. Eu tenho aqui diversas aplicações da manta asfáltica.
você vê aqui a aplicação, o rolo vai se abrindo, você tem a sobreposição, você vê que aqui está sendo feito com maçarico, com calor do maçarico, impermeabilização de piscinas com manta asfáltica também, atenção às interferências, né? Atenção aos arremates. Aqui o detalhe, como é que é feito aqui, é um processo simples, mas quando ele chega aqui nessa interferência, ele tem que fazer um corte, tem que fazer um arremate, então tem uma diminuição na velocidade de produção cada vez que você tem um arremate desse. Essa é praticamente a única desvantagem da manta quando você tem que enfrentar uma interferência, fazer um arremate, aí você tem que fazer um corte, tem que fazer detalhamento disso daqui, né? Então você tem aqui o calor do maçarico, a chama, é muito rápido, nós vamos ter um vídeo mostrando isso daí para vocês, tá? Aqui não, aqui você tem o asfalto a quente, tá? Então você tem a sua emulsão asfáltica, isso daqui é uma camada de emulsão asfáltica, é a camada de imprimação, é o seu primer, é o primer que vai ser utilizado. Aqui é mostrando, pessoal, a caldeira onde é feito o aquecimento, então o asfalto fica aqui, aquecido aqui, e esse aquecimento dele é a gás, mas o asfalto é aquecido. Quando você tem a colagem com asfalto a quente, você já coloca com a vassoura, com o rodo também, esse asfalto a quente, tá? Bom, aqui interessante, essa imagem eu quero mostrar o seguinte: além de uma camada que já foi aplicada, eu tenho aqui já pronto, já no local, né, os vários rolos da segunda camada de manta asfáltica, certo? Então, nesse caso aqui, vai ser aplicado uma segunda camada de manta asfáltica, tá aqui, dupla camada, tá? Opa, perdão. Aqui eu tenho um baldrame com a impermeabilização toda em manta asfáltica também, pode ser feito com manta asfáltica também, tá? Existem mantas asfálticas, isso aqui é interessante, que possuem com ela um aditivo que a gente chama de aditivo anti-raiz. Qual a finalidade desse aditivo? É quando você tem uma laje, onde você tem um jardim, por exemplo, esse é o caso. Isso aqui é numa espécie de primeiro pavimento, é suspenso, como você está vendo. Ó. Essa grama, como eu já tinha falado, seja ela natural ou sintética, ela vai absorver a água para baixo. Né? Então, além de eu ter que ter ali uma camada drenante, eu tenho uma árvore por aqui que tem raízes. Eu não posso permitir que as raízes dessa árvore cresçam a tal ponto que venha a danificar a impermeabilização. Então, realmente você tem que ter muito cuidado com o projeto de arquitetura que você recebe. Nesse momento aqui é o momento que eu acredito que você mais tem que ter o diálogo com o arquiteto para tentar entender o que é que o arquiteto tem e propor a melhor solução. Não só em termos de material que você vai utilizar aqui para a impermeabilização, mas em termos também de camadas de proteção aqui para proteger a impermeabilização para que depois, logo, não vá ter problema. Então, esse tipo de situação é onde realmente você tem muito problema. Por quê? Pelo fato de não existir um projeto de impermeabilização que parou para pensar a respeito disso daqui. Então você tem muita manifestação patológica ligada à infiltração por conta dessa situação, tá? Bom, então jardim suspenso, como eu estava falando aqui, tá? Eu tenho também piscinas, né? Então piscina, a aplicação aqui é feita com asfalto, você pode ver que nas juntas ele colocou um selante de asfalto a quente aqui, fez uma selagem, tá? Isso daqui, pessoal, isso daqui é um subsolo, tá? Pelo lado de fora, foi escavado aqui, foi todo envelopado. Isso aqui é uma técnica um pouco diferente, mas é só para mostrar que esse subsolo, ele também pode ser todo envelopado com manta asfáltica, tá? Aqui eu tenho algumas variedades de mantas asfálticas diferentes. Eu tenho uma manta asfáltica que eu já mostrei essa imagem para vocês quando eu fui falar da camada de proteção térmica. Ela é aluminizada, ou seja, por cima dela ela tem uma camada de alumínio flexibilizada, né? E essa camada de alumínio ela visa proteger termicamente, então ela vai refletir os raios do sol, absorvendo menos calor. Então ela funciona não só como impermeabilização, mas também como proteção térmica. Eu também tenho uma camada ardoseada, e aí na camada ardoseada eu tenho diversas cores, porque serve também de acabamento. E a camada ardoseada, a manta ardoseada também tem essa função de dar uma proteção térmica, tá? Vejam que todas elas ficam expostas, elas não pedem proteção, o piso acabado, né? A proteção mecânica, elas são camadas finais, tá? Então o ideal é que elas sejam usadas para tráfego eventual. O que é o tráfego eventual?
pessoas que vão ali só para fazer alguma manutenção esporadicamente, tá? Senão você tem aí um dano à sua camada impermeabilizante, tá? Bom, eu tenho uma outra camada aqui, ó, acabamento com ardósia e colorido, sobre isolamento térmico também. Ó, pessoal, o que é que aconteceu aqui? Lá na Europa e depois nos Estados Unidos, em algum momento descobriu-se que o cimento amianto era cancerígeno, né? Naquele momento, quando se descobriu isso, proibiu-se esse material e fez o seguinte, ó, nós vamos dar aqui um prazo para vocês, para que todas as vezes que você tiver uma cobertura de fibrocimento, tá? Você vai ter que fazer o seguinte, ou você tem 10 anos ou para substituir esse fibrocimento por outro material de cobertura, ou senão você vai encapsular esse material com isolamento térmico. Então o que é que a turma fez? A turma criou essa capa aqui, eu acho que eu tenho outro, essa placa de isolante, então você tem uma impermeabilização aqui, tá? Acoplada a uma manta asfáltica, você está vendo aqui a manta asfáltica preta, e aqui você tem a manta ardoseada ou aluminizada, que vai garantir a proteção térmica, tá? Então realmente passou-se veja que aqui não está protegido, mas aqui nessa parte está, tá? Nessa parte está, e aí você tem não só a impermeabilização, mas você tem também o isolamento térmico, tá? Isso aqui no Brasil não é obrigado, tá? Bom, você também tem outras mantas que eu já tinha até comentado, que são autocolantes. O comentário que eu tenho a fazer sobre essa manta é o seguinte, se você for analisar bem, no varejo ela é bem recebida, né? Na indústria da construção civil, para mim, para você, como engenheiro civil, como alguém que vai fazer um projeto de uma edificação, não faz muito sentido você utilizar isso aqui, porque você vai utilizar a imprimação, né, com asfalto a quente ou com colagem a maçarico, mas isso aqui na indústria do varejo, naquela filosofia do do yourself, faça você mesmo, né, as pessoas que consertam ali as coisas na sua casa e que querem fazer, é muito complicado para a pessoa ter ali um botijão de gás, levar esse botijão de gás para a sua cobertura, ou levar, não sabe onde comprar asfalto, emulsão asfáltica, ou como aquecer, é complicado. Então no varejo isso daqui tem a sua fatia de mercado, não é usado na indústria da construção civil, mas na indústria de reformas. No varejo isso aqui tem a sua saída, tá? Então a aplicação é a frio, você tem aí uma película, essa película, você arranca essa película e você faz a autocolagem disso aqui com essa remoção da película. Então a aderência aí e a sobreposição desse material, tá? Essas fotos aqui são interessantes porque isso aqui, pessoal, é o canal da transposição do trabalhador. Lá em 1994 nós tivemos uma seca muito grande no Nordeste brasileiro e o Ceará foi profundamente afetado com isso. Na época o governador do estado era o que hoje é candidato a presidente da República, o Ciro Gomes, né? Então o que é que o Ciro Gomes fez? Ele pensou, não, vamos fazer o seguinte, a água não está chegando no sistema que abastece a região metropolitana de Fortaleza, que é o sistema Pacuti, Riachão, Gavião, que é um conjunto de açudes que abastece a região metropolitana. Hoje, esse sistema é bem maior, mas não é disso que a gente está falando. O que importa é que esse sistema estava realmente com a capacidade extremamente comprometida e estava faltando água em Fortaleza naquela época, tá? Na ocasião, muita gente partiu para soluções individuais, poço artesiano, então começaram a fazer poços artesianos nos condomínios, nas casas, no quintal da casa o cara ia lá e fazia um poço artesiano. E isso na época virou ali pernas para quem te quer. Então todo mundo correu atrás disso. O governo do estado, o que é que fez? Eles têm um rio no estado do Ceará chamado Rio Jaguaribe, é um rio que tem uma vazão boa, não é nenhum rio São Francisco, mas ele tem uma vazão boa. E aí ele construiu um canal, vários quilômetros de extensão, transpondo uma parte da água do Rio Jaguaribe para o sistema Pacuti, Riachão, Gavião, tá? Então esse daqui são fotos da obra do canal. O que é que aconteceu? Esse canal ele ia ser feito todo em concreto. Então a licitação, inclusive, dizia que o canal ia ser feito em concreto. Uma empresa ganhou a licitação, ou algumas empresas para vários fornecedores ganharam essa licitação, e logo depois que ganharam, começaram a meter aditivo. Então começou a subir o preço do concreto, começou a subir o preço do cimento, começou a subir o preço de tudo, e aí ficou complicado. Então foi chamado ali, não dava para realizar com aquele preço, não dava o Estado pagar
aquela monta que ficou uma coisa absurda. Então fizeram uma reunião técnica, chamaram alguns especialistas que eu conheço inclusive, e um deles propôs o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma manta asfáltica, existe uma manta asfáltica aqui que é bem resistente, tá? Essa manta asfáltica ela não vai ser aderida, a gente já sabe o que é, a gente já viu essa classificação, ela é não aderida, ela é tão somente colocada por cima e a fixação é feita só ali nas extremidades, né? A soldagem, a quente, ela é feita tão somente ali nas extremidades. Então você vai ter os rolos de manta aqui espalhados e isso daqui é a manta. Esse canal foi feito lá no ano de 1994 e até hoje ele funciona direitinho, dificilmente você teve problemas. Problemas que você tem às vezes é assim, às vezes ele passa por alguma cidadezinha, o sujeito vai lá e quer impermeabilizar um pedaço do telhado dele, ele vem aqui e subtrai, né, uma palavra elegante, bonita, e furta um pedaço dessa manta. Então isso daqui é uma coisa que realmente vem acontecendo no canal do trabalhador, ele furta um pedaço dessa manta para colocar lá em cima do telhado dele, para poder garantir a impermeabilização do telhado dele. Isso aí se faz. Às vezes você também tem um animal ou outro, um boi, né, uma vaca, cai aqui no canal e ele vai tentar subir por sua própria conta, né? E aí as patas do animal começam a puxar a manta, danifica a manta, rasga. Então esses aí são alguns dos acidentes dos incidentes que têm ocorrido ligados ao canal do trabalhador. Mas, de uma forma geral, é uma manta exposta ao sol, o canal do trabalhador, com alto teor de polímero APP. Então, ela resiste bem a essa dilatação, a esses esforços, ao calor, porque é uma manta específica para isso, tá? Aqui é só para mostrar detalhes, isso aqui não vem muito ao caso, ângulo e tal, é detalhe de projeto, mas é só para mostrar a foto toda com a impermeabilização com manta asfáltica não aderida, tá? O canal feito de forma trapezoidal, como você está vendo aí, tá? Bom, eu tenho um videozinho aqui sobre a aplicação da manta, tá? Quero mostrar esse vídeo para vocês. Vamos lá. Eu fiz aqui mais uma vez. Hoje eu quero mostrar para vocês a importância de fazer uma impermeabilização bem feita, tá? Vou botar o vídeo no finalzinho da apresentação, porque muitas pessoas preferem, né, gastar dinheiro em revestimento, em torneira cara, isso aqui já está me esquecendo uma parte fundamental, que é a impermeabilização. Gente, qualquer coisa, daqui para baixo, da impermeabilização para a fundação, se for feita errada, não tem correção. Ela vai ficar o resto da vida raspando parede, tirando bolha, isso, aquilo, tá? Então, nós acreditamos na Unfise que esse daqui é o jeito certo de fazer a impermeabilização, que seria com manta asfáltica. Ela realmente vai garantir qualquer infiltração de base que não suba, só que tem um procedimento correto para fazer. Você não pode aplicar ela na base do pilar, você tem que tomar cuidado com a tubulação hidráulica, tá? Então, gente, Então, algumas observações, eu vou voltar, algumas observações, o que ele está falando é isso. Você viu pelo barulho do maçarico que essa impermeabilização de manta asfáltica ele está fazendo com colagem a maçarico, então é a aplicação a quente com maçarico, e ele está dizendo aí, ele está defendendo a ideia, aqui é um engenheiro bem competente, diga-se de passagem, ele está defendendo a ideia de que a melhor impermeabilização para o baldrame, ela é feita com manta asfáltica, tá? Tem só que tomar cuidado com o seguinte, realmente a manta asfáltica, ótimo, ela impede que a umidade ascenda, né, lá do lençol freático, lá do solo, e vá para as minhas alvenarias, evita ali que eu tenha bolor, mas ela não, ela tem que tomar cuidado com a questão dos vapores, porque você não sobe só a água líquida, né, sobe também os vapores, então você também tem que pensar nisso. Uma forma de você fazer isso é você fazer também uma imprimação com emulsão asfáltica, nós vamos comentar isso daqui a pouquinho, tá? Mas eu vou voltar a esse vídeo. A tecnologia está aí para a gente tirar proveito dela e não para ser uma inimiga, tá? Vou dar um videozinho aí, espero que vocês gostem. Abraço! Ó, o detalhe da tubulação hidráulica, que ele vai fazer o corte detalhadamente com a colher de pedreiro. Ó. Veja que ele não passa por debaixo da base do pilar. Você não pode fazer isso, tá? O corte, você vai ver o detalhamento que ele faz nesse arremate dessa tubulação hidráulica, como é que é feito. Ele coloca ali um arrematezinho com emulsão asfáltica. Ó,
fazer a colagem. Fez esse lado, agora vem para esse outro lado, que já está cortado aqui para arremate da instalação final. A cama acabou na emulsão também, tá? Na outra manta que ficou por baixo da sobreposição também tem que... Pronto, agora o detalhe, um pedacinho de manta, ele vai circular, ó, circulou, com a colher com a emulsão asfáltica ele vai fazer aí a selagem. Bem seladinho, bem seladinho. Ok? É isso. Bom, e aí tem uma outra manta, que é a manta de butil e a manta de EPDM. São duas diferentes, tá? São muito parecidas, são mantas realmente materiais muito parecidos. A manta de butil é normalizada no Brasil, normalizada pela NBR 9229, enquanto a de EPDM é normalizada pela NBR 11797, tá? Não possuem uma camada estruturante, elas são mantas bem resistentes. Ó, aplicação após a imprimação e aplicação de berço, amortecedor, aqui ele está dizendo a existência de uma camada berço e de uma camada amortecedora, executados com emulsão asfáltica mais borracha moída, né? A gente já viu que quando você faz ali uma mistura, não posso chamar isso de solução, tá? Uma mistura de emulsão asfáltica com borracha moída, você ganha flexibilidade, você ganha amortecimento, então essa mistura é pelo amortecimento. Para espessuras menores, porque a gente já viu que a manta de EPDM ela tem uma espessura pequena e ela pode se danificar, então essa camada de amortecedor para a manta de butil e para a manta de EPDM é importante. Você tem espessuras aqui de 0,8 milímetros, recomendando a utilização de espessuras de no mínimo 1 a 1,2 milímetros, tá? Fala aqui o consumo, utilização, impermeabilização para água de percolação, para umidade ou pressão hidrostática positiva, lajes com trânsito de pedestre, tráfego de veículo, então ela aguenta, tem uma boa resistência, tá? Algumas restrições, mas a gente não vai falar disso agora. Veja que eu tenho aqui a aplicação de manta de EPDM, tá? Eu tenho aqui alguns comentários que a gente vai fazer. No Brasil, a manta de butil não fabrica, tá? Não fabrica. É uma manta antiga, então entrou em desuso. Professor, e por que você está colocando aqui? Porque está lá na norma, tem que colocar, né? Então, se a NBR 9575 falou, ó, manta de butil, manta de EPDM, é preciso que a norma se atualize, talvez uma próxima atualização não venha mais, virou um material ultrapassado, tá? Não se fabrica mais no Brasil. É um material caro também, essa é uma das razões, tá? Vejam aqui como é que ele está fazendo aqui a sobreposição, a colagem. Aqui a manta de EPDM, só a fábrica da Viapol é no Brasil, quer dizer, se usa EPDM, mas você nota que já não é tanto, porque desses fabricantes todos, só a Viapol fabrica no Brasil. Agora, tem quem importe também, tem muita construtora que importa manta de EPDM de outros países, tá? Mas no Brasil, só a Viapol fabrica a manta de EPDM. E a manta de EPDM é interessante, porque ela é a mais durável de todas as impermeabilizações, tá? Ela não é uma impermeabilização barata. Ela tem como principal qualidade a durabilidade, mas ela tem uma espessura pequena, ela precisa de uma camada de amortecimento e por aí vai. Vejam que aqui eu tenho uma instalação hidrelétrica toda protegida com manta de EPDM. A impermeabilização aí toda com manta de EPDM, tá? A aplicação dessa manta de butil ou principalmente de EPDM em juntas de telhados pré-moldados. Então você está vendo aqui que você tem a manta, você tem faixas de manta para dar essa segurança, tá? Tá aqui as faixas de manta, ó, telhadozinho pré-moldado, aí para você garantir a impermeabilização dessa parte aqui na junção, você coloca aí uma faixa de manta de EPDM, que realmente tem uma durabilidade muito grande e aguenta bem, tolera bem os raios ultravioleta do sol, tá? O detalhe aqui, né, todo finalizado, com a aplicaçãozinha da manta de EPDM nas telhas pré-moldadas, tá?
Bom, passando um pouquinho para frente, tem uma outra manta que é a manta de PVC, tá? A manta de PVC, ó, aplicação, ela é de forma não aderida ao substrato. Em algumas situações são aplicadas sobre berço amortecedor de véu de poliéster, ou polipropileno, por aí vai. Aqui fala do consumo, você também tem 10% a mais ali por causa das sobreposições, por causa das perdas, dos arrimados, tá? A utilização para água de percolação, umidade, pressão hidrostática positiva, como piscinas, né? Lajes com trânsito de pedestre ou tráfego de veículo. Agora aqui, ó, canais de irrigação, isso aqui é uma aplicação que se usa o PVC, canais de irrigação, lagoas como lagoas ligadas aos sistemas de tratamento de água, de esgoto, tanques diretamente sobre o solo, sobre base de concreto, cimento, túneis. Então aí você vai ter uma aplicação do PVC, tá? Restrições. Devido à baixa espessura, recomenda-se cuidado com perfurações provocadas pela ausência de limpeza prévia, trânsito de pessoas, queda de objetos antes de sua proteção, ok? Então tem mais restrições, eu não quero ficar lendo o texto aqui, mas eu vou falar mais alguns detalhes sobre o PVC. Veja que aqui você tem uma cobertura, né? O trânsito aqui nessa cobertura é eventual, fica até esteticamente bonito, né? Nessa cor branca, cinza, a manta de PVC, mas ela é pouco usada no Brasil, tá? Menos de 1% das obras de construção civil são realmente utilizadas com PVC. Então realmente é muito raro você encontrar uma edificação com uma impermeabilização em PVC, tá? Você tem aqui na manta de PVC, acho que eu tenho um comentáriozinho aqui, ó, muito usada na Europa e Estados Unidos por causa da neve, porque ela proporciona também uma proteção térmica, nesse caso aqui, quando você tem o isolamento térmico. Isso aqui, eu peguei essa imagem em inglês, sempre que eu pego uma imagem dessa eu gosto de traduzir, então eu traduzo e fixo aqui, faço uma montagenzinha. Você tem aqui uma fixação, você tem a membrana de PVC, mas você tem aqui um isolamento térmico, ó, e a vedação de vapor para evitar a passagem de vapores também. Então, nesse caso aqui, com essa placa, ela é muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa, porque o inverno lá é bem mais rigoroso do que o inverno aqui, tá? Mas aqui no Brasil não é muito utilizado. Bom, se você for ver por que no Brasil não é muito utilizado, porque veja que existe ali, ela exige uma aplicação um pouco mais complicada, ela exige equipamentos que são caros e que são específicos demais para esse tipo de aplicação. Então você tem na indústria, geralmente ele faz ali a cobertura em PVC, porque TPO ou butil, ou na verdade é PDM, né? Já que o butil não é muito usado no Brasil. Porque você tem a questão dos gases, você tem a questão do calor, e essas mantas aí, elas vão ser boas para essas situações aí, da exposição ao sol e tudo, tá? Uma outra manta que você tem também é a manta de TPA e de TPO, são duas diferentes. Essa daqui, TPA, é termoplástico, TVR, poliolefínicos, tá? A gente realmente conhece mais TPA e TPO. E TPO, essa daqui é não normalizada, as duas não são normalizadas. Podem ser produzidas com ou sem telas de reforço, a soldagem dela é a ar quente, tá? Então vejam aqui, manta de TPA, TPO, tem alguns comentários, pouco usado no Brasil, mas tem disponível. Professor, por que você está colocando então isso daí na sua aula? Pelo mesmo motivo que a outra que eu comentei, a gente precisa colocar porque está lá na norma. A NBR 9575 coloca lá, manta de TPA e TPO. Mas realmente no Brasil ela é pouco usada, embora você tenha no mercado aí essa manta disponível, tá? Existe uma outra manta que a gente chama de manta PMMA, mas o que importa, o principal é saber, ela é polimetilmetacrilato, a gente conhece como metacrilato, tá? Pode ser produzido com ou sem tela de reforço de poliéster como material estruturante. Ela é aplicada aderida ao substrato, aí aqui você tem espessura, utilização, impermeabilização para água de percolação, umidade, pressão hidrostática positiva, laje com trânsito de pedestre, tráfego de veículos, mínimo de 2 milímetros se você for usar tráfego de veículo, então você tem que usar uma manta mais espessa, tá? Pode ficar exposta ao tráfego de pessoas e veículos também. Bom,
Vejam aqui que onde é que eu utilizo o metacrilato. Então vejam que eu tenho aqui um estacionamento, tá? A impermeabilização desse estacionamento é todo feito com metacrilato. Estacionamentos de shopping e tal. Muitas vezes você tem aí no estacionamento de térreo ou de subterrâneo a possibilidade de você ter uma elevação do lençol freático, isso prejudica muito, então você tem o metacrilato como um material bem interessante. Ambos existem no Brasil, mas são muito pouco usados. Por quê? Muito caros, né? São eficientes, são materiais realmente muito bons, mas são pouco usados por causa do preço. Existem sistemas de impermeabilização que entregam muito também, porém com um custo bem menor, tá? Eles competem com quem? Ele compete com poliuretano, que é realmente o mais utilizado nesse sentido, mas só que ele custa o dobro do preço do poliuretano. Então, não tem muita dúvida aí. Então vejam que nessa aula a gente já começa a colocar algumas características para vocês, para que vocês tenham mais noção de tanto material que a gente está falando, daquilo que é mais comum, daquilo que é normalizado, daquilo que não é, daquilo que é menos comum, daquilo que é mais caro, daquilo que não é mais utilizado. Então a gente tem passado isso aí para vocês e com isso a gente termina reduzindo bastante o nosso universo de opções, para opções ali mais líderes de mercado, mais cotidianamente utilizadas, tá? Bom, tráfego de veículos também, você tem aqui, é um produto muito durável, metacrilato, né? Não é à toa que é tão caro, ele tem uma durabilidade imensa, tá? O PEAD, né, que é uma manta também de polietileno de alta densidade, não possui estruturante, tá aqui a espessura a partir de 0,75, um consumo médio de 1,05 metro quadrado de manta para metro quadrado de área impermeabilizada, atenção aos arremates também, tá? Vejam que aqui eu tenho a manta de PAD, ela é que é usada na transposição do Rio São Francisco. Essas fotos aqui são fotos do canal trapezoidal, da parte da transposição que é em canal, né? Ela é toda usada com manta de PAD. Você tem, eu vi já a informação, mas não lembro de cabeça, nem trouxe para essa aula, a quantidade de manta, quantos metros quadrados de manta foi utilizado nisso aqui, é uma quantidade enorme, exorbitante. Esse canal é todo impermeabilizado com manta de PEAD, tá? Sobre ela, aplica-se ainda uma proteção mecânica também, ela não pode ficar exposta, tá? Então você tem uma proteção mecânica e com isso a gente encerra essa parte das mantas dos materiais pré-fabricados. Na próxima aula, que é a parte 4, vídeo 4 desse capítulo 6 de sistemas de impermeabilização, a gente entra na impermeabilização rígida produzida em loco, tá? E finalmente a gente entra com a impermeabilização no vídeo 5, flexível produzida em loco, tá bom? Então deixo vocês aí um desejo de bom estudo. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Salve bom!